pessoal, na última aula a gente falou sobre como Pirro de Elis pode nos ajudar a escapar das armadilhas dos tiozões do WhatsApp, bem como o ceticismo é uma ferramenta que pode ajudar a gente a entender melhor o método científico, o que é muito importante aí nesse tempo de fake news e tal, e nesse tempo que a ciência passa a ser um papo de boteco, passa a ser uma ideia compartilhada por todos. E entender melhor sobre metodologia nos permite tirar conclusões mais adequadas com a realidade. Para você saber mais, clique no card acima e a gente vai ver o que foi tratado aí na nossa última aula. Beleza, agora vamos tratar das questões que foram trabalhadas na nossa primeira semana do PET 2 de Filosofia, do terceiro ano. Bem, tivemos duas questões aí, né? Uma delas, inclusive, caiu no Enem, de 2016. Vamos lá. Nessa questão, tem uma citação do Diógenes Laércio, em que ele diz o seguinte: Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar, a não ser se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Pois bem, o Diógenes sintetiza nessa frase o que seria esse ceticismo do Pirro, que a gente trabalhou aí na aula passada. E aí temos 5 alternativas que correspondem ao que a visão de Pirro sobre o ceticismo. Vamos lá então. Letra A, está escrito: desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Veja bem, em um trecho aí da citação acima, ele fala que os homens agem apenas segundo a lei e o costume. Ora, se ele obedece à lei e o costume, então não pode ser uma concepção de vida que não leve em consideração as convenções sociais, as leis, etc. Você tem que aceitá-las, né? Então isso não corresponde à visão de Diógenes, ou melhor, de Pirro, sobre o problema. Letra B. Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Ora, isso estaria certo se a gente estivesse falando de epicurismo, mas não é disso que a gente está tratando, então a letra B também está errada. Letra C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Essa daí sim, porque segundo Pirro, né, a gente não consegue obter certezas, isso é ceticismo, né? Isso é complexo, isso é difícil, então cabe a nós investigar a realidade, né, com mais clareza para poder concluir alguma coisa sobre a realidade, né? Porque o ceticismo dele também não quer dizer que você não consegue compreender nada sobre o mundo. E a indiferença, né, que ele fala aí, tem a ver com o fato de que os costumes, eles são um tanto relativos, né? Eles têm a ver com convenções sociais, então eles variam de lugar para lugar. Então, não se deve levar tão a sério, tão a ferro e fogo, né, as noções, as distintas formas de interpretar a realidade. Pois bem, letra D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Ora, que determinismo que nada, para ele tudo é relativo. Tem visões distintas sobre o problema, ok? Embora exista uma camada ali, né, mais ampla, né, em que você consiga atingir ali alguma factuabilidade sobre algum problema, né? Se tem uma coisa que a realidade não é,
é determinista, portanto é errado. Aí vem a outra lá que ele fala sobre o homem agir de forma virtuosa, buscando o bom e o belo. Mas o que é o bom e o belo para Pirro? Para ele é tudo relativo. Então, também não é satisfatória essa alternativa. Correta, portanto, letra C de casa. Vamos lá então para a número 2. A número 2 é uma questão que tem a ver com um filósofo da ciência chamado Henri Poincaré. E esse camarada, né, ele vai falar aí sobre qual que é a noção de ciência dele. Ele vai dizer lá: a ciência prevê, e é porque prevê que pode ser útil e servir de regra de ação. Sei bem que suas previsões são muitas vezes desmentidas pelo evento. Isso prova que a ciência é imperfeita. E se acrescento que continuará sempre assim, estou certo de que essa é uma previsão que pelo menos ela jamais será desmentida. De qualquer modo, o cientista se engana com menos frequência do que o profeta que fizesse predições ao acaso. Por outro lado, o progresso é lento, mas contínuo, de modo que os cientistas, embora cada vez mais ousados, ficam cada vez menos decepcionados. O que ele está falando aqui? Que a ciência, embora ela não consiga dar conta de todos os aspectos da realidade, ainda, né, ela obedece a um método. E, portanto, ela, qualitativamente, ela se difere da conversa de boteco. Ela é metódica, ela não é um achismo, ela não é algo construído ao acaso, né, não é uma crendice. Não estamos falando aqui, sei lá, que o Deus cloroquina vai te salvar. Tudo tem a ver com pesquisa, com método, e tudo tem que ser comprovado a partir do método científico. E se não funcionar, a ideia vai ser descartada. Pois bem, aí depois o pessoal aí que pensou o PET está propondo uma redação, né, para associar com a nossa realidade dos dias de hoje. Aí tem lá, né, o enunciado. A partir da leitura do trecho acima, dos nossos estudos e de notícias que ouviu nos últimos meses durante a pandemia, responda: como o ceticismo contribui para que a ciência sirva de regra de ação nas pesquisas de vacinas contra a Covid-19? Veja bem, você vê falar por aí, né? A gente via muito aí no início das pesquisas e tal, que não ia ser eficaz a vacina, não sei o que podia matar, podia virar jacaré e não sei o que tal, e que as pessoas iam tudo morrer porque estão tomando esse negócio e não sei o que. Bom, como a gente já tinha falado antes, né, ciência é método. Foram feitas pesquisas prévias, né, com grupos pequenos de pessoas, e depois, quando foram certificando que havia alguma segurança, foram aumentando a quantidade de grupos e tal, de indivíduos que eram vacinados, e com base nessas pesquisas, né, com os grupos limitados e controlados, passam a dar a vacina para a população em massa. Então isso tudo está mais ou menos controlado, né? É óbvio que há a probabilidade, né, de na zilionésima primeira vez dar algum problema, mas os riscos são calculados, né, quando você libera uma vacina para a população. Não é assim, né, tudo é direito. Então eu escreva algo nesse sentido, né? Que o ceticismo, né, faz o que é isso? Que é a visão do cientista, né, sempre considerando que pode dar alguma merda, ele vai sempre refazer os testes, e se em um determinado momento tem um problema, a vacinação vai ser suspensa, ok? Bom, aí tem a segunda pergunta lá. E em meio a tudo isso, por que, mesmo a ciência sendo cada vez mais ousada, deveríamos nos decepcionar cada vez menos com as suas pesquisas e resultados? Como o próprio texto diz, né, a ciência, ele tem uma visão de progresso da ciência, né? Então, cada vez mais, né, a partir dos erros, a ciência vai se remontando muito rapidamente, como vocês puderam ver aí, quem está acompanhando aí notícias aí sobre Covid e tal, muitas coisas foram descobertas, muitas coisas que foram apontadas no começo caíram por terra, e a ideia é que cada vez saibamos mais sobre o problema e que as vacinas fiquem mais eficientes, mais seguras, e que novos remédios surjam
Então, devemos agradecer, né, em alguma medida, o homem ter criado essa forma de controlar a realidade que nos ajuda a viver melhor e mais, né, garante nossa existência, né? Porque pode vir, inclusive, algum dia, algo muito pior que o Covid, quem sabe? Mas a ciência está ali para tentar nos ah, garantir a nossa sobrevivência. Bom, é isso que eu tinha para falar por hora. Até a próxima. Tchau.